Você conhece os graus de calvície e como que acontece essa evolução? Assista esse vídeo para entender melhor a evolução da alopecia androgenética. A calvície, também chamada de alopecia androgenética, é uma alteração dos cabelos, né, de pessoas com uma suscetibilidade genética, por isso o nome já fala, né, alopecia androgenética, que acontece de forma lenta e progressiva. Então aqui nós temos para vocês um exemplo de figuras para vocês entenderem o passo a passo. Nos homens, podem observar que sempre faz um formato de M invertido, então, nessa linha de anterior dos cabelos. Aqui seria um rapaz sem calvície. Com o tempo, essa pessoa que tem uma predisposição genética, ela começa a observar um aumento das entradas. E essa linha, ela vai perdendo um pouquinho o formato anterior de não calvo. Aí, isto evolui para um grau um pouquinho mais avançado. Então, o grau 2 é quando você já enxerga a entradinha ali presente. Numa evolução, o grau 3 já tem entradas significativas, né? Permanece às vezes esse Vzinho da região anterior e existe um subgrupo, porque o grau 3 pode ser normal nesse topo da cabeça, mas o grau 3 vértex é quando na parte da coroa, essa região posterior aqui, começa também a ocasionar a rarefação capilar. Mas essa ponte aqui intermediária ainda é bem densa. Numa evolução, você começa a perceber o quê? Que esta ponte anterior, que seria o grau 4, ela já começa a ficar bem rarefeita, que a região da coroa também já perdeu muitos fios e as entradas também aumentaram. Vão passando os anos e o grau 5 é quando a pessoa tem essa interligação aqui bem fraquinha e uma coroa daí praticamente vazia. Evoluímos para o grau 6, que é quando existe a perda praticamente total dos fios da cabeça, mas ainda existe alguma população de fios remanescentes. Então você percebe que no grau 6 a calvície já está totalmente delimitada, né, essa área que será calva, mas existe ainda essa penugem nessa área calva, né? Evoluindo para um grau 7, onde o topo da cabeça é totalmente vazio, não tem fios nenhum, só sobra realmente a região posterior, que nós chamamos de área doadora, no caso do transplante capilar. E por que acontece desta maneira e nessa evolução? Porque quando nós somos embriões dentro do útero de nossas mães, essa parte do topo da cabeça tem uma origem embrionária e a lateral tem uma origem diferente. Então, o topo da cabeça sofre ação da dihidrotestosterona, que é um derivado da testosterona, e a porção posterior ela não possui receptores para este hormônio. Assim, uma vez que o hormônio conseguiu penetrar nas células dos folículos, ele vai provocando essa miniaturização, que é esse afinamento do cabelo gradual e que com o tempo, enfim, esse cabelo infelizmente vai desaparecer, né? E resulta, dependendo da sua genética, porque não são todos os pacientes que vão chegar nesse nível máximo, né? Porque como é uma herança poligênica, ou seja, você recebe alguns tipos diferentes de genes, seja do lado da sua mãe, seja do lado do seu pai, ou então, quanto mais genes de calvície
a pessoa possuir, quanto mais precoce esta calvície começar, maior a probabilidade dela chegar nesse grau máximo. Agora, se a pessoa não tem tantos graus de calvície, nós conseguimos, enfim, voltar aqui e apesar, enfim, dessa pessoa já ser mais velha, ela pode ser um grau 5 ou ela pode ser um grau 4 ou até um grau 3 e permanecer neste grau. Uma outra pergunta muito frequente é: com a idade a calvície para? Ou seja, eu faço 40, 50 anos e não tenho mais problema de ficar calvo, posso parar de tratar? Infelizmente não, porque os hormônios eles não desaparecem do organismo, eles continuam sempre agindo. Então o teu grau de calvície ou a quantidade da perda vai ser proporcional à sua genética, ok? Muito obrigada.